Uma menina de apenas 8 anos foi arrastada para fora de casa e jogada no meio da rua, enquanto segurava com desespero 2 bebês de 6 meses em seus braços. O motivo? Tinha colocado uma colher a mais de leite no frasco para tentar aliviar a febre e a fome dos irmãos. Essa menina se chamava Clara. Os gêmeos frágeis e quentes de febre se chamavam Mateus e Gabriel. Naquele momento, nenhum deles tinha para onde ir. Os vizinhos assistiam atrás de cortinas fechadas, mas ninguém se aproximava. A porta se fechou atrás dela com um estrondo seco, como se carimbasse uma sentença. Estavam sozinhos. Clara mal conseguia sustentar o peso dos irmãos. Os pés pequenos e descalços queimavam no chão áspero. Ela tentava acalmar os bebês com sussurros quase inaudíveis. "Aguenta só mais um pouco, eu vou dar um jeito." Mas sua própria voz tremia. Dentro daquela casa que agora lhes negava abrigo, Clara havia aprendido cedo que cada colher de leite era contada como moeda rara. Seu tio Roberto e sua tia Helena repetiam que crianças custam caro demais e que ela deveria se contentar com migalhas. Naquela manhã, ao ver os gêmeos chorando de fome e febre, Clara decidiu quebrar a regra. Uma colher extra de pó, só isso. O líquido branco se dissolvendo parecia por alguns segundos uma chance de paz. Mas a paz não durou. Helena entrou na cozinha e derrubou a mamadeira inteira no chão, com um sorriso de desprezo. Depois veio o tapa, os gritos, o puxão de cabelo. E por fim, a ordem de sair. Clara ainda implorou de joelhos, prometendo trabalhar mais, limpar mais, qualquer coisa. Mas o que ouviu foi apenas: "Aqui não criamos ladrões." Agora estava ali, exposta ao sol implacável, tentando proteger os irmãos como podia. O saco de fraldas jogado pela tia do lado de fora parecia mais uma ironia cruel do que ajuda real. Dentro, havia apenas alguns panos velhos. Clara olhava em volta com desespero. As casas eram todas iguais, com grades nas janelas e portões bem fechados. Um cachorro tinha água fresca na tigela. Uma varanda exibia flores bem cuidadas, mas para ela e os bebês não havia sombra, nem uma gota de leite, nem um gesto de compaixão. O choro de Mateus e Gabriel se misturava ao som distante de cortadores de grama e ao latido de cães. Cada soluço dos bebês era uma punhalada no peito da menina. E ainda assim, Clara não chorava alto. Ela já tinha aprendido que lágrimas visíveis só atraíam mais raiva. Suas lágrimas escorriam baixinho, rápidas, quase escondidas, como se até o sofrimento precisasse ser silencioso. O corpo miúdo dela tremia, o calor queimava, mas o que mais doía era a sensação de abandono. Clara sabia que não podia se entregar ao cansaço. Repetia para si mesma que precisava levantar, andar até alguma porta, pedir um copo de leite, pedir por um pouco de ajuda. Mas a lembrança dos xingamentos e dos olhares frios a fazia hesitar. Ainda assim ela tentava. "Eu vou achar alguém, eu prometo", murmurava aos irmãos, como se a fé daquelas palavras fosse suficiente para sustentar os 3. E foi nesse instante, quando parecia que nada poderia quebrar o silêncio cruel daquela rua, que um som diferente se aproximou. Grave, contínuo, firme. O motor de um carro de luxo se fez ouvir antes mesmo de ser visto. O reflexo metálico da lataria brilhou no asfalto. O veículo preto reduziu a velocidade e parou bem diante deles. O vidro escuro desceu lentamente. Clara abraçou os bebês com mais força, o coração disparado. Não sabia se devia esperar ajuda ou outro castigo. Mas uma certeza atravessou seu corpo. Algo estava prestes a acontecer. O carro preto parou rente à calçada. O ronco grave do motor cessou, deixando um silêncio pesado, como se até os pássaros tivessem interrompido o voo para observar. Clara encolheu os ombros, abraçando Mateus e Gabriel com força. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar dentro da própria cabeça. O vidro escuro desceu devagar, revelando o rosto de um homem de cabelos grisalhos nas têmporas. Seus olhos eram profundos, firmes, e carregavam algo que Clara não sabia nomear. Talvez fosse dureza, talvez fosse compaixão, talvez uma mistura dos dois. Ele a olhou primeiro, depois olhou para os bebês febris apertados contra o peito dela. Clara não disse nada.
A garganta seca, o medo de um estranho, o pavor de pedir e ouvir um não de novo. Tudo aprendeu em silêncio, mas Gabriel tossiu com força, o som áspero rasgando o ar. O homem então abriu a porta do carro e pisou no asfalto quente. O contraste entre ele e a cena era brutal. Terno claro, sapatos impecáveis, postura ereta. Um pedaço de outro mundo diante da miséria escancarada. Clara instintivamente recuou meio passo, como se proteger fosse a única coisa que podia fazer. O que aconteceu com eles? A voz dele não era alta, mas tinha peso. Clara mordeu o lábio até sentir o gosto de ferro. As palavras saíram em sussurros. Eles têm febre. Só precisavam de mais um pouco de leite. Os olhos do homem se estreitaram, mas não de raiva, de atenção. Ele se agachou, trazendo-se ao nível dela, e estendeu a mão, sem tocar, apenas aproximando do rosto de Mateus. A palma quase encostou na pele quente do bebê, e Clara viu o leve estremecer do maxilar dele ao sentir a febre. Do outro lado da rua, uma cortina se abriu discretamente. Uma vizinha observava em silêncio. O homem notou, ergueu o rosto por um instante e a cortina se fechou de imediato. Era como se até os vizinhos tivessem medo de estar perto daquela situação. Clara, apertando os meninos contra si, deixou escapar em um fôlego entrecortado. Eu prometo que um dia eu pago. Só preciso de um pouco de leite agora. Houve um momento de pausa. O homem a encarou e Clara sentiu como se fosse atravessada por aquele olhar. Não um olhar de julgamento, mas um olhar que vasculhava tudo, como quem já havia conhecido outras dores. Antes que ele respondesse, a porta da casa atrás dele se abriu de repente. Helena surgiu no batente, os braços cruzados, o olhar afiado como lâmina. Ah, então é isso. Agora vai mendigar na rua, Clara? A voz dela cortava como faca. Senhor, não se engane. Essa menina é manipuladora. Se der 1 centavo, amanhã vai querer 10. Clara apertou ainda mais os irmãos, a respiração falhando. O homem não desviou o olhar dela, mas a tensão no ar era visível. Helena continuou, cada palavra cuspida como veneno. É por isso que a jogamos fora. Não sabe respeitar. Vai arrastar quem cair na lábia junto. Um clique metálico soou. O portão de ferro se fechou atrás de Helena. Ela bateu o trinco, como quem sela uma acusação. Clara baixou os olhos. O corpo inteiro tremia, não só de medo, mas de vergonha. Era sempre assim. Qualquer tentativa dela era esmagada pelas palavras afiadas da tia. Mas dessa vez, algo estava diferente. O homem se ergueu, ajeitou o paletó com um movimento lento e controlado e falou com firmeza. Quem expulsa uma criança com 2 bebês no colo não tem direito de falar comigo. Helena arregalou os olhos, mas não respondeu. Voltou para dentro, batendo a porta com força. O silêncio voltou. O sol queimava. O suor escorria pela nuca de Clara, misturado às lágrimas que ela já não conseguia segurar. Mas havia algo novo naquele silêncio. Pela primeira vez, não era só ela contra o mundo. O homem se virou para ela e estendeu a mão, desta vez de verdade, esperando que ela aceitasse. Clara hesitou. Seus braços doíam de tanto segurar Mateus e Gabriel. O medo de confiar brigava com a necessidade de sobreviver. Uma parte dela gritava que poderia ser mais uma armadilha. Outra parte, a que olhava para os bebês febris, dizia que não havia mais escolha. Respirando fundo, Clara ergueu a cabeça. Olhou para o homem, olhou para a mão estendida e sentiu que esse gesto era um ponto sem retorno. A vida dela nunca mais seria a mesma depois daquele instante. Se essa história já te tocou até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso e você não vai querer perder. Clara hesitou por um instante antes de aceitar a mão estendida. O suor escorria pela palma, misturado ao tremor da incerteza. Quando finalmente tocou aquela mão firme, sentiu o peso de uma decisão que parecia maior do que ela. O homem a ajudou a se erguer com cuidado, como quem sabia o quanto cada gesto podia pesar em alguém que já carregava demais. Ele a conduziu até o carro, abriu a porta traseira e ajeitou o banco para que pudesse sentar com Mateus e Gabriel. Mas o interior impecável, o cheiro de couro e perfume caro, a fizeram estremecer.
Nunca havia entrado em um carro tão limpo e silencioso. Aquilo não parecia lugar para ela. Parecia um mundo proibido. Os gêmeos choraram mais alto, como se também sentissem a estranheza. Clara os embalava, murmurando palavras de calma que mais soavam como súplica. O homem deu a volta e entrou no volante. Mas antes de ligar o motor, olhou pelo retrovisor. O olhar firme não era de quem buscava explicação, mas de quem avaliava se tinha coragem suficiente para se envolver. Foi então que duas figuras surgiram do outro lado da calçada. Dois jovens homens, bem vestidos, que caminhavam apressados em direção ao carro. Clara se encolheu. O mais alto abriu a porta com brusquidão. Pai, quem são essas crianças? A pergunta saiu carregada de reprovação. O silêncio que se seguiu era denso. Clara apertou Mateus e Gabriel contra o peito, instintivamente protetora. O homem respirou fundo. Crianças que precisam de ajuda. Respondeu com voz calma. O mais baixo, de expressão mais dura, cruzou os braços. Sempre a mesma coisa, você abre a porta para todo mundo. Mas e se for só mais uma forma de aproveitarem de você? Clara sentiu o rosto corar, como se fosse culpada por existir. Quis explicar, quis gritar que não queria nada além de um pouco de leite para os irmãos. Mas a voz falhou. O carro partiu, deixando para trás a rua silenciosa e a porta trancada de ferro que ainda ecoava em sua mente. O caminho parecia longo demais. Os vidros escuros mostravam apenas reflexos borrados da cidade. Clara não sabia se estava sendo levada para longe do perigo ou para outro ainda maior. A cada curva, o dilema se intensificava. Confiar ou não confiar? Um gesto de bondade podia se transformar em outra armadilha. E se esse homem também decidisse jogá-la fora quando se cansasse? Mateus tossiu de novo, o corpo quente e úmido de suor. Clara passou a mão na testa dele, sentindo o calor em brasa. Gabriel soluçava baixo, cada vez mais fraco. A angústia apertou o peito da menina. Os dois precisavam de leite agora. Não em 1 hora, não em 10 minutos. Agora. Eles estão piorando. Sussurrou, sem perceber que tinha falado em voz alta. O homem não respondeu de imediato. Virou o carro em direção a uma loja de conveniência. Parou, desligou o motor e olhou para os 2 filhos adultos. Fiquem com eles, disse. Eu volto em alguns minutos. Clara arregalou os olhos, o pânico disparando. Por favor, não vá embora. Não deixe a gente aqui. As palavras saíram cortadas pelo choro. O homem inclinou a cabeça e pela primeira vez esboçou algo parecido com ternura. Eu volto, afirmou, com a firmeza de quem não estava acostumado a ser questionado. Ele entrou na loja e Clara ficou sozinha com os 2 rapazes. O silêncio dentro do carro era sufocante. O mais novo tamborilava os dedos no painel, claramente irritado. O outro a observava pelo retrovisor. Como se chama? Perguntou seco. Clara, respondeu a voz fraca. Eles são Mateus e Gabriel. E os pais? Um nó na garganta a impediu de responder por alguns segundos. Finalmente murmurou. Não estão mais aqui. O rapaz desviou o olhar. O silêncio voltou, interrompido apenas pelo choro intermitente dos gêmeos. Quando o homem retornou, trazia nas mãos uma sacola com frascos de leite em pó, mamadeiras novas, remédios infantis e até toalhas úmidas. Sentou-se no banco de trás ao lado de Clara e, com gestos rápidos e precisos, preparou o leite. Testou a temperatura no pulso, apoiou Mateus no braço e começou a alimentá-lo com a delicadeza de quem já tinha feito aquilo antes. Clara o observava com os olhos marejados. A cena parecia um milagre, mas também levantava perguntas que ela não tinha coragem de fazer. Por que um homem como aquele sabia cuidar de bebês tão bem? Por que parecia tão preparado para um encontro que deveria ter sido acaso? Enquanto Mateus sugava o leite, finalmente se acalmando, Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo o corpo relaxar um pouco. Mas junto veio outro medo. E depois? O que viria quando esse momento acabasse? O que você faria no lugar da Clara? Aceitaria essa ajuda ou teria medo de confiar? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber. O carro atravessava a cidade em silêncio. Clara, espremida no banco traseiro,
Abraçava Mateus e Gabriel como se o simples gesto fosse capaz de impedir o mundo de arrancá-los de seus braços. O homem grisalho, sério, guiava com firmeza. Os dois rapazes, os filhos dele, trocavam olhares pesados. Havia tensão no ar, como se a qualquer momento algo pudesse se partir. De repente, o celular do homem vibrou no painel. Ele atendeu em viva voz. Uma voz feminina soou, fria e irritada. Senhor, aqui é a oficial de família. Recebemos uma denúncia de que 3 crianças foram retiradas ilegalmente da guarda de seus tutores. O senhor precisa devolver imediatamente. Clara sentiu o sangue gelar. Devolver. A palavra soou como sentença. O coração dela disparou. Os dedos apertaram os bebês com tanta força que quase os machucou. Isso não é verdade. O homem respondeu, calmo, mas firme. Essas crianças estavam na rua, expulsas, sem nada. Não importa. A voz do outro lado rebateu. A lei está com os tutores. Se não as entregar agora, pode responder por sequestro. Silêncio. O carro parecia encolher. Até os meninos pararam de chorar, como se pressentissem o peso da escolha. Clara ergueu os olhos para ele, suplicantes, mas não disse nada. Sabia que qualquer palavra poderia se voltar contra ela. O filho mais velho resmungou. Pai, ouça a razão. Não se meta mais fundo nisso. Mas o homem não respondeu. Virou à direita, estacionou em frente a um prédio de vidro e desligou o motor. Então, pela primeira vez, se virou completamente para Clara. Me diga, com suas próprias palavras, o que aconteceu naquela casa. A voz dele não era suave, era direta, quase dura. Clara respirou fundo. O corpo tremia, mas a chance de falar a verdade estava ali. Eu só queria dar uma colher a mais de leite. Sua voz quebrou. Eles estavam chorando, tinham febre. Minha tia derramou tudo no chão. Disse que eu era ladra. Meu tio me puxou pelos cabelos, me jogou na rua. Eles disseram que não me queriam mais. As lágrimas finalmente romperam. O peito arfava. Eu não pedi nada. Só queria que eles parassem de chorar. O homem ficou em silêncio por um instante longo. Então, sem aviso, abriu a porta do carro. Clara pensou que ele fosse abandoná-los ali. O desespero a fez apertar os gêmeos até doer. Mas ele deu a volta, abriu a porta traseira e se ajoelhou diante dela, na altura dos olhos. Olhe para mim, disse. Ela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Ninguém mais vai pôr as mãos em vocês daquela forma, entendeu? A firmeza em cada sílaba fez o ar do carro vibrar. Naquele instante, um segundo carro encostou bruscamente atrás. Portas se abriram. Clara viu pelo vidro as silhuetas familiares de Roberto e Helena. Os tios. O coração dela disparou como um tambor. Clara! A voz de Helena ecoou cortante. Sai daí agora. Esses bebês são nossos. Os gêmeos começaram a chorar alto, assustados pelo grito. Clara encolheu-se instintivamente, protegendo-os com o corpo. O homem se levantou, os olhos endurecidos como pedra. Eles não voltam com vocês, declarou. Roberto deu um passo à frente, o rosto distorcido pela raiva. Você não tem direito nenhum. Vai perder tudo se não devolver. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo choro dos bebês e pelo som do trânsito distante. Clara sentia o peito explodir, presa entre o medo dos tios e a promessa daquele estranho. Então, em um gesto inesperado, o homem retirou o celular do bolso e ligou para alguém, sem desviar os olhos do casal. Aqui é Henrique Duarte. Traga uma equipe de proteção infantil imediatamente. Eu estou com 3 menores em risco. Helena empalideceu. Roberto xingou baixo, mas não avançou. Clara sentiu as pernas bambas, mas também uma chama acender dentro dela. Pela primeira vez, alguém estava enfrentando os dois. Pela primeira vez, não era só ela contra o mundo. O antes e depois estava traçado. Não havia mais volta. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que essa história também tocou você. O som das portas do carro dos tios se fechando ainda ecoava no ar quando o silêncio caiu pesado sobre a rua. Clara permanecia imóvel, os olhos fixos no chão, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse desfazer o que acabara de acontecer.
Mateus dormia exausto em seu colo, a respiração ainda irregular. Gabriel soluçava baixo, o rosto encharcado de lágrimas secas. Henrique permaneceu de pé, observando a esquina por onde Roberto e Helena desapareceram. Os ombros dele estavam tensos, mas a expressão era de controle. O telefone ainda em sua mão tremia levemente, não de insegurança, mas da descarga de tudo que acabara de segurar diante deles. No banco de trás, os dois rapazes não diziam nada. O mais velho apertava os punhos sobre os joelhos, dividido entre indignação e ceticismo. O mais novo olhava fixo para a rua, como se tentasse processar a cena. O contraste entre o mundo deles e aquele momento era gritante demais para ser ignorado. Henrique guardou o celular, respirou fundo e voltou-se para Clara. Ajoelhou-se outra vez, mas dessa vez sem a solenidade de antes. Apenas se aproximou devagar, como quem sabe que não adianta palavras grandes. "Está tudo bem agora", disse baixo. Clara não respondeu. A mão dela acariciava distraidamente o cabelo úmido de Mateus, como se ainda precisasse provar para si mesma que ele estava ali, respirando. Um nó apertava sua garganta, mas não havia lágrimas. Ela já havia chorado tudo o que tinha. Henrique estendeu a mão para pegar Gabriel, mas Clara hesitou. O olhar dela oscilou entre medo e desconfiança. Depois de alguns segundos, entregou o bebê com delicadeza, como quem entrega não só uma criança, mas a última parte de si que ainda confiava em alguém. Henrique recebeu o menino com cuidado, apoiando a cabeça dele no braço, e murmurou algo quase imperceptível: "Vocês não vão mais passar por isso." O silêncio seguinte foi quebrado apenas pelo barulho distante de carros e pelo som abafado da respiração pesada de Mateus. Henrique se levantou e abriu a porta traseira. "Vamos", disse apenas. O carro seguiu viagem. Clara encostou a testa na janela fria, observando as luzes da cidade deslizarem como riscos luminosos. O peito dela ainda doía, mas havia algo diferente. Não era só medo. Era como se uma fissura tivesse se aberto, deixando passar um fio de esperança que ela não ousava assumir. Os filhos de Henrique trocaram olhares rápidos. Nenhum deles ousava falar em voz alta, mas o silêncio entre eles carregava perguntas. O que vai acontecer agora? Quem são essas crianças para o nosso pai? E por que, de repente, tudo parece tão diferente? Quando chegaram ao apartamento, a segurança do prédio cumprimentou Henrique com formalidade, mas o olhar curioso pousou imediatamente em Clara e nos bebês. Ela sentiu o rubor subir ao rosto e abaixou a cabeça, tentando desaparecer. Lá dentro, o contraste foi avassalador. O piso brilhava, os móveis modernos refletiam a luz suave das luminárias. Clara se sentiu pequena, fora de lugar. Seus pés descalços sujos manchavam discretamente o mármore e ela quis recuar, mas Henrique apenas disse: "Entre." Ele conduziu os três até o sofá amplo da sala, colocou Gabriel sobre uma manta limpa e verificou a febre de Mateus com um termômetro digital. O bip suave soou e revelou que ainda estava alta. Clara abraçou o irmão de novo, os olhos marejando. "Ele vai ficar bem?" Henrique assentiu, mas não mentiu. "Precisa de cuidados. Vamos chamar um médico." As palavras "vamos" ecoaram na mente dela. Era a primeira vez que alguém a incluía em uma frase assim. O filho mais velho quebrou o silêncio. "Pai, isso não vai acabar bem." Henrique ergueu o olhar devagar. Talvez não, mas deixar de agir teria acabado muito pior. Clara observava em silêncio, sentindo cada palavra como se fosse dita para ela também. Ela encostou a cabeça no encosto do sofá, os olhos pesados, mas não ousava dormir. Segurava a barra da própria camisa com força, como se o sono pudesse levar embora tudo de novo. Henrique percebeu. Sentou-se ao lado dela e, sem invadir o espaço, apenas disse: "Você pode descansar. Eles estão seguros aqui." Clara respirou fundo. Não respondeu, mas afrouxou levemente a mão. O corpo cansado cedeu um pouco, e pela primeira vez desde que fora jogada na rua, ela permitiu que o peso não fosse só dela. A sala permaneceu em silêncio. Apenas os sons suaves da respiração dos bebês e o tic-tac distante de um relógio preenchiam o espaço.
A queda não era um alívio completo. Era um mergulho no vazio após o impacto, onde as feridas ainda ardiam e a incerteza ainda pairava. Mas, dentro daquele silêncio, havia algo novo. A promessa de que o próximo passo poderia ser diferente. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias tão intensas como essa. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. Alguns dias depois, o silêncio sufocante da rua onde Clara havia sido expulsa já parecia distante. Agora, ela acordava em um quarto simples, mas limpo, onde havia uma cama de verdade e lençóis cheirando a sabão. Os pés pequenos já não queimavam no asfalto. Estavam cobertos por meias novas. E o choro dos gêmeos, antes ecoando de fome e febre, agora era acalmado por mamadeiras quentinhas, preparadas sem pressa e sem medo. Henrique não falava muito. Era um homem de gestos firmes, não de discursos. Mas cada gesto dele trazia um peso silencioso de compromisso. O casaco colocado sobre Clara na primeira noite, o copo d'água oferecido sem pedir nada em troca, a forma como se levantava de madrugada ao ouvir Mateus tossir. Aquele silêncio era diferente do silêncio que ela conhecia. Não era omissão, era cuidado. Os filhos de Henrique ainda olhavam de longe, entre desconfiança e surpresa. Mas mesmo eles, pouco a pouco, foram sendo tocados pela presença da menina. Numa manhã, o mais velho deixou discretamente um pacote de biscoitos na mesa. O mais novo, fingindo indiferença, ajeitou o travesseiro de Gabriel enquanto ele dormia. Eram pequenas rachaduras em muros erguidos há muito tempo. Clara não sorria facilmente. O peso do que vivera não desaparecia da noite para o dia. Mas em alguns momentos, quando via os irmãos respirando tranquilos, quando provava um pão fresco, sem medo de ouvir gritos, ou quando desenhava com um lápis de cor que Henrique havia comprado, algo dentro dela parecia se aquecer. Não era felicidade ainda, era algo mais discreto, mais poderoso. A sensação de que talvez fosse possível existir sem medo. Ela sabia que nada voltaria a ser como antes. A rua, o portão de ferro, os insultos. Essas memórias ficariam com ela para sempre. Mas agora havia também novas imagens. Uma mesa posta, uma manta aquecendo os bebês, uma janela aberta para o sol entrar. E é aqui que eu quero falar com você que está assistindo. Porque essa história não é só sobre Clara. Ela também é sobre nós, sobre você. Talvez em algum momento da sua vida, você também tenha se sentido como essa menina, expulso de um lugar que deveria ser seguro, carregando mais peso do que deveria, esperando que alguém parasse para olhar. Talvez você ainda esteja nesse lugar agora, segurando firme para não soltar. Se for assim, eu quero te lembrar de algo. Às vezes, não é preciso que o mundo inteiro mude. Basta uma porta aberta, basta um gesto de cuidado, basta uma mão estendida que diga: você não vai passar por isso sozinho. Essa história deixa uma moral simples, mas profunda. Nem sempre conseguimos apagar as marcas do que vivemos, mas podemos construir algo novo sobre elas. O que Clara ganhou não foi apenas um teto. Foi a prova de que bondade existe, mesmo quando tudo parecia perdido. E eu preciso te perguntar, quem foi o Henrique na sua vida? Quem foi a pessoa que, quando tudo parecia desabar, parou o carro e estendeu a mão? Ou, será que chegou a sua vez de ser esse alguém para outra pessoa? Essas perguntas ficam, porque histórias como essa não são só sobre personagens. Elas são espelhos. E às vezes, enquanto você assiste, a vida também está tentando falar com você. Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Não é fácil acompanhar histórias pesadas, mas é necessário. Porque cada vez que a gente ouve, compartilha ou se emociona com uma história assim, a gente ajuda a quebrar o silêncio que tantas Claras carregam por aí. Se essa história te tocou de verdade, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks. É isso que nos permite continuar trazendo histórias tão intensas e humanas. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Sua inscrição é mais do que um clique. É um gesto de que você acredita que histórias como essa merecem ser contadas. E antes de terminar, eu quero te dizer algo. Você não está sozinho.
O mundo pode ser duro, pode ser cruel, mas também pode ser lugar de reencontros e de laços novos. Clara encontrou o dela, e você também pode encontrar o seu. Obrigado por assistir até o fim. Essa história foi feita com cuidado para alcançar o seu coração. Se ela falou com você, não pare aqui. Tem outro vídeo logo ao lado. Quem sabe ele também traga as palavras que você precisa ouvir hoje.